Justamente para mostrar, e aí ter esse diálogo com vocês, de mostrar que é possível a gente diversificar, né? Não que dessa maneira esteja errado. A gente pode diversificar, a gente pode potencializar essa ferramenta. O que eu senti, às vezes, é que muitas vezes a gente estava usando muito só dessa maneira. E por incrível que pareça, perguntando lá para os estudantes quais as ferramentas que os professores estavam usando, pelo menos a percepção aqui das escolas do Paraná que eu sondei, o que eles mais gostaram foi do Google Formulários. E a justificativa de alguns é porque era prático, aí a prática eu entendi que é rápido dele responder e acabou, né? Mas por outros, eles foram sinceros em falar que achava que fugia um pouco daquela questão de assistir a aula, a videoaula, e responder uma questão, uma lista de exercícios lá no Google Docs, né, ou em PDF. Então, ele era mais dinâmico. Então, uns até usaram essa palavra, eles acharam que era mais dinâmico. Então, eu fiquei curioso com isso, né, e passei a ler os outros relatos das outras escolas e percebi que em todas elas foi unânime, eles apontarem que o Google Formulários, na visão deles, era o mais legal quando o professor passava, né. Então, aí, como eu falei para vocês, eu fui estudando as possibilidades, então, da gente tentar diversificar a maneira de apresentar esse formulário para esse estudante, tá? E deixar, por exemplo, de usar o formulário somente para uma prova, para um teste. E, de repente, trabalhar o conteúdo, o meu objetivo de aprendizagem, pelo formulário, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero direcionar aqui para vocês, tá? Então, isso foi o que motivou a gente trabalhar com dessa forma, né? Diversificar a apresentação das atividades pedagógicas, então, utilizando o Google Formulários. Então, na verdade, aqui, eu vou abordar com vocês mais a questão de enriquecer a estrutura visual, porque a gente tem percebido que isso aumenta o engajamento, né? Isso no marketing sempre foi um consenso, mas na educação já tem um bom tempo que várias pessoas estão pesquisando essa questão de ser atrativo, né? A atividade, às vezes, aparentar mais atrativa, o aluno, né, você tem um engajamento maior ali do estudante de ter vontade de fazer. E em algumas escolas a gente tem a dificuldade, por exemplo, de os alunos participarem desses espaços. Eu imagino que algumas escolas de vocês estão passando por esse processo, que dos estudantes terem uma baixa frequência ali na questão das atividades, não entrou, não acessou, ou acessou algumas disciplinas e outras não. Então, aqui, a gente, de repente, pode trabalhar dessa maneira e com essa perspectiva e, de repente, para alguns estudantes, a gente conseguir um engajamento maior, que ele possa participar ali das atividades, tá bom? Então, entrando aqui para vocês, eu gostaria de iniciar mostrando para vocês essa atividade, tá? Essa atividade aqui que vocês veem na tela, e aí, só abrindo um parênteses aqui, quem estiver me assistindo pelo celular ou pelo computador e tiver a tela pequenininha, né, é só regular nos 3 pontinhos e colocar em tela cheia para que você consiga visualizar melhor, tá? Que às vezes fica mostrando todo mundo na tela, né? Se for o seu caso, clica nos 3 pontinhos aí no Meet e aí regula lá no layout para a tela cheia, porque aí vai ficar melhor a sua experiência aqui na hora de visualizar, tá bom? Essa primeira atividade que eu apresento, pessoal, é uma atividade que foi encaminhada, uma atividade de filosofia, mas poderia ser de qualquer disciplina, uma atividade em que o professor acabou encaminhando dessa forma, tá? É claro que eu digitei, tá? No caso lá, ele tinha escaneado a atividade, mas eu digitei para ficar melhor para vocês enxergarem mais ou menos. Então, o professor encaminhou essa atividade tanto para os alunos que iriam receber a atividade impressa, quanto lá na plataforma. Na plataforma, ele transformou isso aqui num formulário, tá? Ele pegou isso aqui, copiou e colou num formulário, tá? Mas não era nem isso que eu queria destacar para vocês. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte: se eu encaminho uma atividade como essa para o estudante, seja qual for, seja impressa ou lá na plataforma, uma atividade como essa aqui, perceba, eu encaminhei, né, eu sei que é filosofia, está escrito, às vezes tem até o cabeçalho aqui em cima, disciplina, filosofia, nome do professor, quando é impresso, e lá na plataforma, às vezes o professor até coloca no título do formulário, mas aí a atividade vem assim. E é mais ou menos assim que eu estou percebendo em vários espaços, tá? Em várias salas de aula que eu estou observando.
Aí eu quero mostrar para vocês uma outra abordagem dessa mesma atividade, tá? Olha só essa outra abordagem aqui para essa mesma atividade. Então, o que nós temos aqui? É a mesma atividade, só que, em vez de mandar somente a atividade dessa maneira para o estudante, eu fiz aqui um trabalho inicial, né? Peguei esse exemplo aqui, fiz um trabalho inicial de um acolhimento, né? Então, assim, a gente está percebendo que em algumas atividades encaminhadas para os estudantes, os professores estão encaminhando as atividades sem esse acolhimento. E a gente tem percebido que quando tem esse acolhimento inicial, gera mais engajamento. Quando você pergunta para o estudante por que ele gostou, por que ele está fazendo, qual a disciplina que ele está fazendo mais e por quê, muitas vezes ele relata a questão da maneira. Ah, ficou mais claro. O professor, a linguagem que ele usou para mim ficou mais clara, eu entendi melhor, ele me explicou melhor ali o que ele queria. Então, veja que aqui, por exemplo, nessa atividade, eu vou dar um zoom aqui só para passear aqui para vocês verem melhor, mas aqui, ó, a professora aqui, ela usou já com uma fala inicial, né, de um olá para o estudante, né, um olá, né, como você está? Na última atividade eu enviei um texto, então veja que ela retoma aqui, ó, ela faz uma retomada que ela enviou na aula passada uma atividade e agora ela está retomando isso aqui, né? Então, para o estudante entender a organização, né? Porque, assim, eu percebo que, de um lado, o professor encaminha as atividades, do outro, quando o aluno recebe, às vezes ele não entende exatamente o que o professor quis dizer, ou o que ele quer, né? O que o professor espera que ele faça naquela atividade. Então, veja, aquela mesma atividade que se eu encaminho para o estudante, talvez ele não ia entender, né, direito o que estava acontecendo, aqui talvez me parece que fica um pouco mais claro, porque eu já começo me aproximando desse estudante, e naquele momento, quando o estudante estava ali né, em casa, recebendo a atividade aqui, a gente teve pouco tempo lá no início do ano, por exemplo, para ter contato presencial com esse estudante. Então, às vezes, nem deu tempo de eu estabelecer aquele vínculo com ele direito. E muitas vezes se mostra importante a gente estreitar esses laços, às vezes, pela linguagem que a gente utiliza nas atividades. E isso vale tanto para o formulário, quanto para a atividade impressa mesmo, tá? Isso vale até mesmo para a atividade impressa, né? Isso não seria diferente. Então, aqui, por exemplo, a pessoa faz uma retomada. No caso da professora, ela criou aqui um avatarzinho dela, tá? Isso ela quis criar, pesquisou na internet como fazer um avatarzinho e tal, e aí ela conseguiu colocar esse avatarzinho ali, parecido com ela, então toda a atividade dela, seja na plataforma, seja impressa, ela manda esse avatarzinho. É uma maneira, de repente, de aproximar, de trazer um acolhimento ali, de ser algo um pouco diferente. Aqui, veja que ela traz um emoji também, estilo aquele do WhatsApp, né? Eu vou mostrar para vocês já como faz essas coisas aqui, mas veja que ela trouxe o recadinho, né, como se fosse um bilhetinho, né, uma retomada antes do estudante avançar para a atividade. Então, ela fala, na última atividade, enviei um texto que falava sobre a importância da filosofia. Você leu? Né? Caso não tenha lido ainda, é importante que faça isso antes de continuarmos. Está bem? Então, na aula de hoje, então veja que ela faz um acolhimento ali, tem uma fala inicial, aí na sequência, ela relembra esse estudante que houve uma atividade anterior e que vai ser importante para essa. E aí, se ele tiver perdido, né, ele vai perceber que agora, nossa, então eu tenho que ver qual é essa atividade, porque vai ser importante para essa. E na sequência, ela entra na aula de hoje, ela falou, na aula de hoje, eu gostaria de saber o que você entendeu sobre a leitura. Por isso, separei algumas perguntas. Então, em vez dela encaminhar diretamente a enxurrada de perguntas, a bateria de questões, ela pode encaminhar no próprio documento, né, se for um PDF, ou se for lá no formulário, encaminhar antes das questões, isso em cima, né, lá no cabeçalho ali do formulário. Então, veja que isso ajuda até o estudante a se organizar, né? Ó,
aqui ela até lista, ó, faz como se fosse um checklist. Ó. O que você deve fazer? Ler o texto sobre filosofia, poderia ser qualquer disciplina, ler o texto lá, o texto tal, da página tal do livro, responder as questões no arquivo anexo. No caso aqui já é um diálogo voltado para a plataforma, né? E aí aqui, veja, que anexo que é esse? Aquela bateria de questões, né? Então, eu estou dizendo para o estudante, ó, vou te ajudar a você se organizar. Então, primeiro leia o texto lá sobre o que é filosofia, aí vai lá nos anexos, responda as questões no arquivo e clique em entregar, né? No caso aqui, pensando lá no Google Sala de Aula, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, um exemplo, e aí ela fecha, ó, pronto, né? Assim que possível, darei retorno. Até a próxima aula, professora Tamara. Então, olha que bacana, né? Em vez de eu entregar simplesmente uma bateria de questões desse jeito, né? De repente o aluno pode ir agora, eu não sei nem o que eu tenho que fazer, está perdido ali. Então, aqui, talvez, isso ajude, né? Corrobore ali com o estudante que está recebendo essa atividade. Mas até com os pais mesmo, porque dependendo lá, se o estudante for menor e precisar da intervenção dos pais ali, aquelas atividades que os pais estão ajudando, né? Isso ajuda até os pais a entenderem. A gente tem vários colegas que têm os filhos também, estão estudando nas plataformas, e eles relatam assim, que muitas vezes não entende o que o professor está querendo, porque ele não deixa claro, antes da atividade, o que ele quer, de que maneira que ele vai ser avaliado, né? Então, eu entendo que os professores estão aprendendo a mexer na plataforma, né? E a gente vai aprendendo com o tempo mesmo e percebendo essas sutilezas. Nós não tínhamos um manual explicando isso aqui para a gente antes da pandemia, ou agora na pandemia, um manual que entregaram para a gente falando tudo isso. A gente vai aprendendo, eu aprendo com o meu colega, aprendo com vocês, o outro aprende com o outro, e a gente vai, né, tentando melhorar cada vez mais, tá? Então, aqui é um exemplo que eu trago para vocês de uma possibilidade de organização da atividade, né? Eu vejo que, principalmente, as escolas de anos iniciais, por exemplo, elas já vêm trabalhando até mais, né? A percepção que eu tive das escolas que eu vi é que já vem mais nessa pegada, tá? Acho que já fazia parte do cotidiano, né? Mas isso a gente percebe que é importante também, até para os anos finais do ensino médio, tá? Eu andei vendo lá os formulários dos estudantes do ensino médio, conversando com alguns, e quando você observa que o professor fez isso aqui, ele interage muito mais ali na aula, a gente percebe isso, que ele vem interagindo mais. Então, de repente, é uma boa a gente passar a adotar ou incrementar dessa maneira. Entrando no Google Formulários, pessoal, o Google Formulários é uma ferramenta muito abrangente, assim, ela oferece muitas possibilidades. E por isso que eu estou dizendo que a gente pode enriquecer. Ela não foi pensada exclusivamente para a educação, e talvez por isso ela falha em algumas coisas, ela peca em algumas coisas. Falta alguns elementos aqui, mas o que tem, dá para trabalhar bastante, dá para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer muita coisa. Então, a ideia é, se nós temos o Google Formulário e ele é desse jeito, o que a gente pode fazer para enriquecer ainda mais essas ferramentas ou trazer uma ferramenta e integrar aqui com o Google Formulário, tá? Então, se vocês observarem, o Google Formulário ele tem aqui os menus e você tem possibilidade de criar diversos tipos de atividades. As mais utilizadas são aquelas de múltipla escolha e aquelas de resposta aberta, né? Resposta aberta, tá? Essas são as mais utilizadas. Mas nós temos, por exemplo, a escala linear, que eu vou mostrar para vocês ao final. A escala linear é boa para a gente fazer a autoavaliação com o estudante. Vou mostrar um formulário mais para frente para vocês sobre isso aqui. Então, eu posso, a cada atividade que eu encaminhar, no final desse formulário, eu colocar para esse estudante qual foi a percepção de aprendizagem que ele teve, qual é o nível de dificuldade que ele sentiu, e colocar numa escala de 1 a 5. E aí eu vou perceber aqueles estudantes que naquela atividade que eu mandei, eu consigo perceber, o fulano, fulano, fulano e fulano relatou que teve dificuldade grande nessa atividade. Então eu já sei ali mais ou menos que ele sentiu mais dificuldade e que aquele outro grupo não, e eu posso traçar um plano de intervenção com aqueles ali que relataram mais dificuldade naquela atividade, tá? Então, aqui eu quero mostrar algumas possibilidades também de recursos visuais. Eu começo e vou trabalhar mais com a questão de trabalhar os recursos visuais na perspectiva do engajamento, de gerar o engajamento, tá, pessoal?
Então, olha só, veja essa organização aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui isso aqui é um print que eu tirei, que eu criei de um Google Sala de Aula, que eu criei, modelo, exemplo aqui, que foi uma forma de organizar a disciplina, né? Então, eu organizei, tem escola que está organizando por semana, depende, acho que muito de cada escola, né, de cada professor, mas eu vejo que a maioria está organizando por semana, e aí coloca assim, atividades da semana tal até semana tal, ou então semana 1, semana 2, semana 3, né? Ou então teve alguns que estruturaram por numeração, né? Tipo assim, módulo 1, módulo 2, como se fosse módulo. Não chamaram de módulo, mas enumeraram o objetivo de aprendizagem da disciplina. Aqui eu estou mostrando uma possibilidade de organização, porque eu percebi que essa organização dentro do Google Formulário, do Google Sala de Aula, ela não acontece, né, muitas vezes. Então, quando você entra no Google Sala de Aula da disciplina de, sei lá, matemática, tá desse jeito. Eu entro na disciplina de história, tá de outro jeito, né? E numa estrutura de organização completamente diferente uma da outra. Aí o estudante, muitas vezes, ele se perde, porque ele entendeu a lógica de organização de matemática, mas quando ele entra lá em língua portuguesa, ele não entendeu a lógica de organização que o professor está usando naquela sala de aula, tá? Então, pensar a organização da sala de aula, ela também é importante, porque o estudante que está lá do outro lado, quando ele entra, ele tem que entender a lógica para ele seguir, ou qualquer pessoa que entrar, o coordenador, quando for entrar, o supervisor, quando for entrar na sala de aula do professor para conferir, e aí talvez vocês já entraram e sabem do que eu estou falando, às vezes, vocês se depararam talvez com isso que eu estou falando, às vezes você não entende a lógica que o professor seguiu para organizar a sala de aula dele, né? Teria sido bom se no começo a gente tivesse um pouco mais de tempo para padronizar, talvez, né? Eu acho que algumas escolas até conseguiram isso, mas acho que a maioria talvez não conseguiu padronizar a forma como cada disciplina está separando ali as atividades, as tarefas, né? E aqui, por exemplo, eu coloquei um emojizinho, ó, de um livro, né? Um livrozinho, só para dar uma carinha animada aqui, né? No Google Formulário, no Google Sala de Aula, né? Então, coloquei um livrozinho. Aqui, então, ó, material das aulas de semana 1. Então, aqui, aula 1, Segunda Guerra Mundial. Aí eu coloquei aqui um emojizinho da professora. Aí aqui, atividade da aula 1, né? Coloquei aqui um papelzinho, uma folhinha aqui que simboliza a atividade. Isso aqui pode parecer bobeira, assim, mas você percebe que isso faz diferença. Quando você entra e vai dar uma olhada, isso aqui faz muita diferença. Embaixo, por exemplo, aqui já é no formulário, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como fazer, mas aqui no formulário, por exemplo, eu coloquei a atividade lá do formulário era sobre a revolta da vacina, né? E aí eu aproveitei e coloquei uns emojizinhos da seringa, aqui só para simbolizar, né, para fazer uma gracinha para eles. E veja que eu mudei a fonte. Essa fonte não é a fonte natural do formulário, né? E aí, essas coisinhas assim, quando o estudante entra, ele leva um susto, ele fala, nossa, que legal essa atividade aqui, ela tem um emoji. É aquela questão de aproximação, né? Aproximar a linguagem ali dos estudantes, né? Eles estão muito conectados, usam muito esses aplicativos, e trazer isso para cá, a gente usa isso nos nossos grupos, né? Então, trazer isso para cá enriquece também esse olhar ali, né, para a atividade. Então, eu queria mostrar para vocês aqui 2 exemplos. Ó. Eu estou mostrando os exemplos e daqui a pouco nós vamos passar para a parte prática que eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Mas veja, essa atividade da revolta da vacina, ela era assim, ó. Essa era a capa do formulário. Quando o aluno clicava no link, abria, aparecia isso para o estudante. Eu achei bem legal, porque o professor já trouxe aquela ideia do acolhimento que eu disse, né? De perguntar se o aluno está tudo bem, tal, vamos dar continuidade aqui ao assunto, né? Vamos dar continuidade. E ele já trouxe aqui algumas perguntas norteadoras, tá? Eu peguei esse formulário dele, né? E fiz só algumas adaptações. Eu mantive tudo que ele escreveu, que já estava bacana, eu já achei legal aqui, e mudei. Veja que ele até teve a preocupação, ele trocou a fonte ali, ó, ele deu uma mexida na fonte. Mas aí, o que eu falei? Eu falei, ó, acho que a gente pode até melhorar ainda mais aqui essa atividade que já está bacana, essa capinha aqui que já está bacana. E aí eu peguei e transformei nessa, né?
eu coloquei uma caixinha, né? Deixei o título lá mais separado, um pouco ali, e transformei nessa caixinha, tá? Por quê? Porque aqui fica mais destacado algumas informações. Na primeira, por exemplo, tá tudo misturado. Então, o acolhimento, ele tá misturado, porque no formulário é assim, quando você escreve lá, ou copia e cola lá, fica desse jeito. Então, aqui é uma das limitações que nós temos no Google Formulário. Ele não nos permite editar o texto ali dentro, né? Eu não tenho muita liberdade, não. Tá? Eu tenho pouca liberdade em relação a trabalhar com o texto aqui dentro. Então, quando você joga, às vezes você trabalha até com o texto, deixa bonitinho, organizadinho lá no Word, copia e cola para cá. Mas ele não tem jeito, ele não vem em negrito, ele não vem colorido, ele vai ficar desse jeitinho aqui, né? E aí eu quis só dar uma melhorada, dei uma misturada aqui, né? Separei o texto dele e destaquei, porque, por exemplo, aqui ele trouxe algumas perguntas norteadoras, algumas provocações para o estudante, lá na capa do formulário, não é nem na atividade ainda, na capa do formulário, a primeira tela era essa mensagem aqui. Então, eu reestruturei, coloquei um fundo colorido aqui, fiz isso aqui no Word, ou no PowerPoint mesmo, no slide, troquei as cores aqui, coloquei um emojizinho, né? Destaquei aqui a frase do acolhimento aqui, ó, tudo bem, espero que sim. E aí já grifei que essa aula aqui é a revolta da vacina, que a discussão vai ser em torno da revolta da vacina. E as perguntas norteadoras eu destaquei aqui, ó, mas eu poderia destacar qualquer coisa, né? Veja que no final ele fala que a atividade ela foi realizada, que ela tem lá, né? O conteúdo está no capítulo 4 do livro, né? Ele poderia ter indicado a página também. Eu só peguei aqui e trouxe uma mãozinha, né? Coloquei um emojizinho de mãozinha, um livrozinho aqui, só para dar uma destacada. Então, veja que já dá uma diferença na apresentação, na capa da atividade. Às vezes, um estudante que olha a primeira e olha a segunda aqui, quando ele olha essa segunda aqui, às vezes até desperta, né? Ele fica curioso para ver o que está escrito ali e lá dentro, né? Consumir o que está lá dentro dessa atividade, tá? Aqui tem uma outra, por exemplo, ó, quando a gente trabalha com textos e vai criar as atividades, normalmente quando a gente pega um texto maior, ele fica desse jeito, né? Totalmente desconfigurado lá no formulário, principalmente quando a gente solta o texto na parte da pergunta, né? Ele fica completamente desconfigurado, tá? Isso é um problema às vezes, porque você quer deixar ele organizadinho. Às vezes você quer colocar um texto e a pergunta na sequência, mas quando você joga aqui fica tudo misturado, tá? Então, aqui a primeira dica que eu dou é justamente a gente pegar esse texto e não colocar aqui na pergunta, tá? A gente colocar na parte da descrição, tá? Na descrição. Porque aí ele fica mais harmonioso aqui, né? Mais, um pouco mais organizado a estrutura visual dele, mais enxuta também, ó. Aí você fala, mas a fonte na primeira atividade parece que está maior e na segunda está menor. Mas o estudante que estiver consumindo esse material pelo celular, por exemplo, ele pode dar o zoom na tela com os dedinhos, né? Não tem problema. Ele pode dar o zoom ali, ela autoajusta, né? Então, ele pode dar o zoom ali na tela, tá? Eu simplesmente copiei esse texto, em vez de colocar lá no campo de pergunta, eu trouxe para o campo de descrição, tá? Antes de trazer a pergunta. Eu vou mostrar para vocês como faz isso, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu queria mostrar para vocês já era isso, tá? Uma das primeiras coisas era essa parte aqui, tá? E deixa eu abrir aqui de novo, só para avançar para o próximo aqui. E aí, essa questão de trabalhar com fontes, tá? Onde eu posso buscar, onde é que tem um lugar que eu posso trocar a fonte, né? Porque o formulário, ele tem aquela fonte padrão, que você até pode tentar trocar, mas você muda o formulário inteiro para uma fonte só, não tem como colocar em negrito, não tem como colocar em itálico, não tem como colocar uma cor, tá? Então, nós temos alguns sites que oferecem a possibilidade de eu pegar um texto que eu vou usar no formulário, copiar esse texto nesse site, colar aqui no site, colar lá no formulário, tá? Copiar aqui no site, na fonte que eu quiser, e aí colar lá no formulário, tá? E quais são esses sites? Vou apresentar dois para vocês aqui, mas nós temos outros, tá? Um é esse Cool Symbol, tá? E o outro é o F-Symbol, tá? O F-Symbols aqui, tá? O F-Symbols é mais para a gente trabalhar com fonte em negrito, itálico, mas ele apresenta outras possibilidades de fontes também. Esse primeiro, o Cool Symbol, ele tem mais possibilidades de fontes.
Então, se eu quiser diversificar o título da atividade, eu posso fazer uma brincadeira trazendo aqui desse site, o Cool Symbol aqui, né? Eu posso copiar e colar lá na minha atividade, lá no formulário da minha atividade, tá? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso aqui? Bem, para fazer isso aqui, pessoal, você pode acessar lá o seu formulário. Estou aqui com um formulário qualquer, né? Vou abrir aqui um formulário para vocês. Vou ampliar aqui. Ó, eu tenho um formulário qualquer, e aí eu queria colocar um título aqui diferente. Por exemplo, poderia ser até o nome do Augusto dos Anjos aqui, ó. O nome dele. Então, eu pego o nome dele, tá? Eu quero colocar esse nome aqui em cima mais destacado, ou de uma outra cor. Aí eu vou lá no site, tá? E aí eu venho aqui no Cool Symbol, por exemplo, ó. Copio aqui nesse espaço, né, dentro desse retângulo, e colo, tá? E aí vai aparecer diversas possibilidades de escrita do Augusto dos Anjos. Tem essa com bolinhas, tem essa aqui embaixo diferente, ó, que é o que eu usei lá na revolta da vacina. E aí, beleza, tá do jeito que eu quero? Tá, então é só clicar aqui, ó, em cópia, esse botão azul aqui, ó. Ou então eu posso selecionar, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V também que vai, não tem problema nenhum, ele vai do mesmo jeito. E aí eu posso trazer para cá esse formulário, e aí eu posso deixar escrito de maneira diferente. Olha aí, quando eu abro, vai aparecer de maneira diferente para o estudante, ó. Então já apareceu de maneira diferente, tá? Então são detalhes, pessoal, são detalhes, mas a gente pode ir enriquecendo, agregando aqui. Eu vou mostrar várias possibilidades aqui para vocês, mas são detalhes que podem fazer a diferença ali na hora de apresentar a sua atividade e gerar esse engajamento do estudante, tá? A questão do emoji que eu falei, tá? A gente tem esse site aqui, ó. Todos os sites, todos os links que eu estou usando aqui, eu não sei se vocês notaram, no meu slide aqui, eu deixei para vocês, bem no rodapé, um link do Telegram, tá? Esse link aqui, ele vai dar acesso, vocês vão cair lá num grupo do Telegram, tá? E aí vocês vão conseguir ter acesso a todos os links que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Todos os links ali. Então, bit.ly/forms-eap. Tudo que eu estou mostrando, os links estão lá. Os formulários que eu estou mostrando, também estão lá, os links demonstrando isso aqui, tá? E esse Telegram também, eu vou deixar como sendo eu vou mandar o link no chat para vocês, então. Acho que alguém pediu aqui, né? Eu vou mandar o link para vocês aqui. Esse grupinho que eu criei aqui, eu quero deixar ele como sendo uma forma também de vocês tirarem dúvidas. Se vocês quiserem tirar dúvidas e tal, vocês podem tirar dúvidas aqui comigo depois da oficina, tá? Porque a gente tem um tempo restrito, tem uma limitação, que vocês estão na casa de vocês, uns estão com o computador, outros não, e aí eu fico à disposição de vocês, pós-oficina, para vocês encaminharem. Olha, eu gostei de tal coisa, tentei fazer, não consegui, pode me ajudar? Eu vou estar à disposição de vocês, é só mandar mensagem nesse grupinho aqui, tá bom? Então, eu já disponibilizei todos os links lá, mandei aqui também no chat do Meet, e aí vai estar lá também para vocês acessarem, ok? Então, voltando aqui, pessoal, percebam que nesse Get Emoji aqui, ó, eu tenho várias opções de emojis que eu posso simplesmente copiar e colar. Lá onde eu quiser, no meu Google Sala de Aula, ou lá na capinha, lá do meu Google Formulário. Por exemplo, aqui, ó. Eu poderia colocar um desenho qualquer aqui. Poderia buscar uma imagem que fosse próxima do Augusto dos Anjos ali. Vamos supor que eu entenda que essa imagenzinha aqui, vamos pegar uma outra aqui, um novelo aqui, pegar um novelo de linha aqui, gostei, eu acho que tem a ver ali com Augusto dos Anjos. Então, posso colocar ele aqui, ó. Então, coloquei o novelozinho aqui, posso colocar aqui para dar uma enfeitada, abrir, pronto, tá lá, ó. Já tá um destaque diferente. Isso aqui não tem como fazer lá pelo formulário de maneira natural. O que a gente está fazendo aqui é trazendo uma coisa de fora para dentro do Google Formulário, tá? Essa maneira de apresentar a atividade. Então, essa questão de usar o emoji, que eu tenho vários aqui, vários, os mesmos que normalmente nós temos no celular, e outros mais nós temos aqui, que é simplesmente copiar e colar. Eu clico com o botão direito, clico em copiar, ou Ctrl C, né? E aí, colo, Ctrl V, lá dentro do formulário, o que eu quiser, tá?
Eu posso copiar do WhatsApp para lá também. Se eu pegar um emojizinho daquele do WhatsApp, tá lá no meu grupo, eu copio lá. Se eu abrir pelo computador, eu posso copiar lá e colar no formulário que ele também vai, tá? É a mesma lógica, tá bom? Então, aqui é uma outra possibilidade que nós temos de fazer essa organização, tá? Aquela possibilidade que eu mostrei primeiro para vocês lá, que era mexendo no texto, tá? Deixando o texto de uma maneira um pouco diferente, aquela frase lá, aquela frase de acolhimento, aquele esquema de acolhimento que eu tinha mostrado para vocês lá no começo, eu posso simplesmente abrir um PowerPoint normal, estou aqui com o PowerPoint, ó, abri o meu PowerPoint, colei o texto aqui que eu quero, tá? Vou deixar ele maior aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Abri o PowerPoint aqui normal, mas poderia ser o Word, ó. Posso colocar esse texto aqui, o título em negrito, colocar aqui o nome aqui do poema em vermelho, por exemplo, um vermelho mais escuro. Posso destacar algumas palavras, porque às vezes eu quero que o estudante responda o item na palavra destacada. Então, fulano, observe a palavra destacada. Vou colocar de outra cor aqui, colocar um azul. Observe a palavra destacada e resolva, ou classifique a palavra destacada lá no texto. Bem, aqui eu tenho um texto, está organizado dessa maneira, e eu posso levar esse texto aqui lá para o meu formulário. De que maneira? Eu posso dar o print na tela aqui, e aí usar o Paint, ou então eu posso usar a ferramenta de captura, tá? Captura de tela. Ó. Se eu vier aqui em ferramenta de captura, digitar aqui, eu estou usando o Windows 10, né, mas as outras versões também dá. Cliquei em ferramenta de captura, aí eu consigo dar o print naquele texto, do jeito que eu quero, tá? E aqui, eu posso selecionar aquela parte que eu quero desse texto. Pronto, recortei só aquela parte que eu quero, que a parte está colorida, vou salvar no meu computador, tá? Vou salvar aqui, ó, vou chamar aqui de Augusto. Vou colocar na área de trabalho do meu computador, salvei aqui, já tem uma com esse nome, deixa eu mudar aqui, Augusto JJ. Augusto, pronto, salvei. Eu posso ir lá no formulário, ó, venho aqui no meu formulário, e aí eu posso simplesmente pegar aqui no formulário, ó, e acrescentar, né? De que maneira que eu acrescento isso no meu formulário? Eu clico aqui nessa ferramenta, ó, adicionar imagem. Se vocês olharem aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, se vocês olharem do lado do formulário, eu estou dando um zoom aqui, o zoom foi grande demais, mas aqui do lado, ó, bem no cantinho onde está aparecendo aqui, ó, onde está aparecendo aqui, onde o mouse está piscando aqui, tem essa ferramenta imagem. Eu venho aqui, clico na imagem, e aí, pessoal, eu venho aqui em procurar essa imagem, tá? Lembrando que é apenas uma das formas de fazer, você pode fazer isso aqui da maneira que você quiser. Você pode usar o Google Apresentações, você pode usar o Google Docs, qualquer editor de texto ou de imagem, o PowerPoint mesmo. Pronto, ó. Agora a minha atividade, ela já tem um texto colorido, um texto grande, bacana para visualizar, ó. É um texto bacana. E aí eu posso pedir aqui para ele, ó, leia o texto abaixo, por exemplo. Leia o texto abaixo. Então, coloquei para ele. Leia o texto abaixo aqui. Eu poderia até colocar uma fonte diferente aqui também, tá? Se eu quisesse. Aqui eu posso diminuir, achei que está grande demais, está desproporcional. Eu clico na imagem e arrasto, ó, eu posso diminuir. Às vezes está grande demais e tal, então eu posso diminuir. Pronto. Agora, eu venho com a pergunta. Então, eu venho aqui, clico no mais, ó, e adiciono. E aí eu adiciono a pergunta que eu quiser. Então, de acordo com o destaque ou classifique as palavras grifadas, grifadas no texto. Pronto. Aí eu vou colocar uma atividade, não de múltipla escolha. Eu posso colocar uma atividade de resposta curta ou de resposta parágrafo. Resposta curta, né? Olha só. Aqui, ó, pronto, eu já pedi. É uma atividade aberta, tá, pessoal? Eu bato muito na tecla da galera de não trabalhar somente atividades de múltipla escolha aqui no formulário, tentar trabalhar as atividades abertas também. Porque você abre a planilha depois, você confere a resposta e dá o feedback para o estudante, tá? Que o pessoal costuma trabalhar muitas atividades abertas por meio do Google Docs, né?
mas dá para trabalhar por aqui também, tá? Essa é uma atividade aberta, o estudante vai escrever, ele vai responder aqui para mim. Qual é a classificação da palavra ali destacada? Pronto. Aí eu posso trazer mais palavras. Olha aqui, por exemplo, eu criei uma caixa de texto no Word mesmo, mas poderia ser no Docs, no PowerPoint. Criei uma caixinha de texto com a borda coloridinha aqui para falar quem era o Augusto dos Anjos, né? Então eu poderia ter colocado isso antes da atividade e colocado um textinho para falar quem era e tal, e perguntar se eu quisesse algumas coisas a respeito da biografia do Augusto dos Anjos, né? Ou então, pessoal, aqui, colocar imagens mesmo daquela atividade, né? Então, isso aqui independe se é ensino médio, se é anos finais, se é anos iniciais, independe. No caso dos anos iniciais, logicamente, a gente sabe que provavelmente, às vezes, o pai é que vai estar ali junto, né? Então, ele é que vai estar fazendo ali, colaborando ali na interação com a plataforma. Às vezes, o estudante não vai ter condições para isso, mas veja que a apresentação, ela fica bacana, né? E principalmente para a criança, né? Mais ainda. Você tem uma forma diferente ali, né? E aí, pessoal, a gente tem outras coisas também. Então, aqui dá para fazer de diversas maneiras, tá? Então, diversas maneiras. Aqui eu apresentei duas formas. Uma é a gente trabalhando com o texto lá no PowerPoint, colorindo pelo PowerPoint, e aqui eu poderia trocar pela fonte que eu quisesse. Isso poderia ter sido feito pelo Word aqui, poderia ter usado o Word, ou trocar a fonte lá no site, né? Aí você me pergunta, mas naqueles sites que você me mostrou, é possível mudar a cor da fonte? Sim, tá? Eles normalmente também é possível você trocar a fonte aqui, eles têm a opção, tá? De trocar a fonte. Às vezes já aparece aqui. Tá? Lá embaixo tem um monte de opções, você vai ver que lá embaixo vai ter as fontes coloridas, tá? Então é possível. No caso de fonte para textos maiores, eu sinceramente acho mais bacana trabalhar pelo Word ou pelo PowerPoint, ou seu editor de texto aí. Eu acho mais legal porque é mais prático, tá? Você trazer daqui, tá? Que aí você organiza exatamente como você quer a apresentação daquela informação. Então a experiência de quem vai consumir esse conteúdo no formulário é outra, tá? Porque você consegue melhorar essa estrutura visual, essa estética ali, para que ele consiga fazer atividade, tá? Então, beleza. Avançando aqui com vocês, falei da questão de trocar de texto, né? Falei da questão de mudar ali o formato da atividade. Aí eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês, tá? Qual que é a outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês? Muita gente me pergunta, vinha perguntando, como faz para colocar áudio na atividade? Isso principalmente para os anos iniciais, BIA às vezes, né? Ensino médio também. Como faz para colocar áudio? Como é que eu posso colocar um áudio na minha atividade? E aí, eu fui buscar algumas possibilidades e trouxe duas possibilidades aqui para vocês. E aí eu vou mostrar aqui. Uma delas, pessoal, é o navegador mais comum nosso, normalmente é o Google Chrome. Então, eu busquei uma ferramenta, um complemento do Google Chrome que faz esse papel. Então, esse complemento que possibilita a gente gravar áudio no formulário é esse aqui, ó, Talk and Comment, tá? Ele está lá no Telegram também, o link dele está lá no Telegram para instalar, tá? E se vocês precisarem, eu posso gravar um tutorialzinho explicando como instalar e usar, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui como é que faz o uso também. O que acontece? Quando você instala esse complemento, vai aparecer esse negocinho aqui, ó, esse íconezinho aqui do lado do seu navegador. Você vai estar lá na internet, navegando lá no seu formulário, ou até no seu Google Sala de Aula. E aí esse negocinho vai aparecer, tá? Ele vai aparecer aqui do lado. Quando você clica nele, é como se você estivesse gravando um áudio no WhatsApp. Então, você clica nele, ele grava o seu áudio, aí você aperta stop, ele para de gravar o seu áudio e ele disponibiliza um link, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, eu venho aqui, clico nele, estou gravando o áudio. Está gravando o meu áudio, ele começa o reloginho ali. Aí eu paro, né? Paro ali a gravação, clico ali de novo no verdinho, ele vai gerar esse link. Esse link aqui, eu copio esse link e colo lá no meu formulário. Quando eu colo esse link no meu formulário, né, eu posso colar tanto lá no comando da atividade,
quanto na descrição da atividade, quanto na pergunta, em qualquer lugar. Eu colo esse link lá, que está aparecendo aí, um link comprido que aparece aqui, ele acaba se transformando para a maioria dos navegadores, ele vai se transformar, né, e ele vai aparecer desse jeito aqui, ó, um playerzinho, tá? O estudante que entrar pelo computador, no Chrome, normalmente vai aparecer esse playerzinho. Quando ele clicar nesse playerzinho, é como se a gente estivesse escutando a mensagem do WhatsApp, tá? Vai aparecer em todos os navegadores? Não, eu fiz o teste, é mais no Chrome. Se ele entra pelo celular, não aparece. O que que aparece, então? Aparece um link, tá? Não tem problema se aparecer o link. Aparece um link, né? Logicamente, é mais bacana lá no Chrome, pelo computador, porque vai aparecer o player, e não aparece o link. Ele incorpora o formulário, tá? Mas tanto faz. O que importa aqui é a gente conseguir conversar com o nosso estudante, tá? Então, aqui eu vou mostrar agora para vocês, na prática aqui para vocês, ó. Eu estou abrindo aqui agora, abri o formulário. Veja que a extensão está aparecendo aqui do lado, ó. A extensão está aparecendo aqui do lado, o microfonezinho. Aí eu posso, naquela atividade que eu quero, ali naquela atividade que eu quero ajustar, né? Vou aqui na atividade que estou editando. Eu vou vir aqui, ó. Tem a pergunta, ó. Tem aqui na parte da pergunta, eu posso colocar aqui se eu quiser, mas eu recomendo colocar na descrição. Como é que faz para aparecer a descrição, tá? Se você ir aqui embaixo, ó, se você for aqui embaixo do formulário, nesses 3 pontinhos, vai aparecer assim, ó, descrição. Aí você clica em descrição e aí vai abrir essa linha embaixo aqui da pergunta chamada descrição, tá? Eu gosto de colocar aqui, mas eu poderia colocar na pergunta, tanto faz, tá? Beleza, abri aqui na descrição. Eu quero colocar um áudio aqui. Por que eu quero colocar um áudio aqui? Para quê? Para dar o comando para o meu estudante. Muitas vezes a gente está colocando a atividade lá no formulário e eu queria dar uma... Sabe quando você está com o seu estudante lá na escola e você chega na carteira dele para dar aquela explicaçãozinha na hora da atividade, ou aquela revisãozinha, ou só aquela orientação do que você quer? Às vezes você não consegue transparecer tudo isso pelo comando ali do formulário. E aí você vem e deixa um áudio para o seu estudante. Então eu vou aqui, ó, clico na extensão, que ela já está instalada aqui no meu Chrome, clico nela, e aí ela já está gravando, né? Já está gravando. Então aqui, ó. Olá, estudantes, sejam bem-vindos aqui a essa atividade 2. Nessa atividade 2, eu gostaria que vocês lessem a biografia do Augusto dos Anjos. Ela será importante para vocês responderem as questões abaixo. E na sequência, eu gostaria que vocês tentassem resolver os exercícios a seguir. Eu estarei à disposição de vocês na plataforma, lá no Google Sala de Aula. Assim que vocês precisarem, é só encaminhar lá as dúvidas de vocês, tá bom? Boa atividade. Aí pronto, encaminhei ali um comando, né? Aí ele vai gerar um link. Ele gera um link aqui pra gente. Aí eu copio esse link, dou ok, copio esse link e colo aonde eu quiser. Onde eu quiser vai aparecer, ó. Tá? De repente, pode ser na minha prova, na minha lista de exercício, no meu teste. Eu posso colocar um áudio no começo, orientando, falando, gente, ó, isso aqui vale tantos pontos, eu gostaria que vocês fizessem isso, pode pesquisar, né, pode fazer isso, pode fazer aquilo, olha na página 22 lá do livro, lembra daquilo que eu falei aquele dia. Então, aí você deixa o comando para ele. Então, veja que está aqui, ó, coloquei aqui em cima, mas eu poderia colocar embaixo também, tá? E aí, essa parte, aparece uma partezinha na frente aqui, que é entre parênteses, você pode deletar aquela parte entre parênteses. Aí, beleza. Fiz isso aqui, eu posso visualizar o formulário, né? Quando eu visualizo o formulário, o que acontece? Olha que legal, virou um player, né? Virou um player. Então, quando eu clico aqui, aparece o áudio, tá? Aparece o áudio aqui e aqui. Eu coloquei em 2 lugares só para vocês verem que nos 2 lugares aparece, tá? No Google Chrome, pelo computador, dá para fazer, tá? Isso acontece, mas não acontece em todos, tá? E aí, se o estudante abrir em outro navegador, o que acontece? Vai aparecer o link, como eu falei. De qualquer maneira, se ele clica no link, vai abrir esse áudio. E aí ele pode acompanhar esse áudio e acompanhar as orientações e retornar ali para o formulário,
tá? Ele vai abrir uma nova aba. Então, aqui, ó, se ele tivesse acessado ali o link pelo outro, né, ia aparecer só o playerzinho ali para ele, tá? Vai aparecer só o playerzinho. Ok? Então, aqui é uma possibilidade. Eu percebi que, por exemplo, para língua estrangeira, também, isso aqui é maravilhoso, né? Língua estrangeira, o professor pode colocar um listening nas alternativas, né? Ou para os anos iniciais, para o BIA, por exemplo, talvez para o BIA, o professor pode colocar um áudio em que o estudante vai clicar no link ali e vai, sei lá, vai ter o som de um bicho, de um animal, e é para ele clicar na foto daquele animal, né? Aquele som, aquele barulho, se ele reconhece, né? Ou então, no áudio, você tem um direcionamento para esse estudante, né? Então, são possibilidades que a gente pode fazer, tá bom? Então, essa é uma outra possibilidade, tá? De gravar o áudio, que eu quero mostrar para vocês, ok? E uma outra possibilidade que nós temos, pessoal, é de fazer isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um formulário que eu criei. Eu criei esse formulário aqui, ó, coloquei lá na capa, Biologia EAP, né? Fui lá no site de fontes, coloquei aquela fonte que é uma bolinha. Cadê a fonte que é uma bolinha? Ela fica mais para baixo aqui, que é tudo cheio de bolinha. Acho que é mais para cima. Tem a fonte com as bolinhas, fui lá, coloquei aquela fonte com as bolinhas aqui, essa fonte aqui, né? Ó, Augusto dos Anjos aqui, eu poderia colocar o nome da disciplina, o nome, sei lá, o nome da matéria, do tópico. E aí eu venho aqui no formulário. Vou entrar aqui no formulário. Criei esse formulário, fiz uma gracinha aqui, biologia, olá pessoal, dando continuidade ao estudo do corpo humano, né? Dando continuidade ao estudo do corpo humano. Vamos estudar na aula de hoje o sistema respiratório. A leitura da página 75 do livro irá ajudar bastante nessa atividade. Foi uma abordagem simples, mas pelo menos aqui foi uma tentativa de colocar. Eu poderia ter feito mais caprichado, igual aquela que eu mostrei no início da fala de hoje, né? Coloquei aqui mais simples, tá? E aí eu pedi aqui o nome do estudante, a série, né? A turma. Então o estudante entra com o nome dele, põe a série, e aí ele entra na atividade. Olha que legal. Então ele entrou na atividade. Aqui eu deixei um áudio da orientação da atividade, ó. É uma aula sobre o sistema respiratório. Ouça o áudio com a orientação da atividade, tá? Então, isso aqui, pessoal, não é prova, não é... Eu poderia estar abordando a matéria aqui, tá? E aí eu ofereço para ele um contato inicial com a matéria, faço algumas perguntinhas, vou avançando gradualmente, trago umas perguntinhas, e aí, pronto, fechei até onde eu queria ali, o nível, até onde eu quero evoluir com aquele estudante dentro daquele objetivo. Beleza. Em outro formulário, dou sequência e vou aumentando o nível de dificuldade, tá? Então, veja, aqui coloquei um áudio, pedi para ele escutar o áudio aqui, e aí pedi para ele observar as imagens abaixo e responder os itens, tá? O item seguinte. Veja, o que eu coloquei aqui para ele? Todo mundo consegue ver? Tá mexendo? Tá mexendo, né? Então, pessoal, coloquei para ele aqui um GIF animado da respiração, tá? Do sistema respiratório. Coloquei esse e coloquei um outro. Olha que legal. Torna o formulário mais dinâmico, né? Estudante entra aqui, ele até assusta, né? Nossa, o trem tá mexendo sozinho, e não é vídeo. Isso aqui não é vídeo. Por que eu estou mostrando essa questão de usar o GIF animado, né? No lugar, às vezes, de um vídeo, tá? Logicamente, o vídeo vai ser importante, de repente, trazer alguma coisa mais ali, mas se for uma coisa mais rápida, que eu quero que ele pesque alguma informação, eu posso usar o GIF animado, porque aí eu gasto menos internet dele. Para ele estar acessando pelo 3G, pelo 4G, o vídeo vai demandar mais internet, e o GIF vai demandar menos, tá? Então, veja, ele abre o formulário, eu peço para ele observar essas duas imagens, e aí, na sequência, eu falo para ele, ao analisar as imagens acima, o que você observou em relação aos movimentos realizados pelo pulmão? Poderia melhorar a pergunta, né? Não sou professor de biologia, mas tentei criar uma atividade aqui inspirada, mais ou menos nesse sentido, né? Então, ele vai responder aqui o que ele observou, o que ele sentiu ali, o que ele percebeu nas duas imagens, o que está acontecendo aqui, né?
Alguém falou ali, né, no chat, minha formação é matemática, tá, pessoal? Então, se o pessoal de biologia e de ciências que estiver acompanhando, me perdoem aí, e das outras áreas também. Eu quis tentar aqui ser criativo sem dominar as disciplinas. Então, aqui, pessoal, eu mostro para vocês questão aberta, não é de múltipla escolha. Poderia ser, poderia colocar as alternativas para ele marcar, mas eu quero que ele escreva, tá? Eu gostaria que ele escrevesse, tá? Qual a impressão dele? Sabe, naquela perspectiva do nosso currículo, da prática inicial, né? Eu posso captar aqui dele só daquela imagem. Ele não assistiu o vídeo. Se eu tivesse colocado um textão aqui para ele, talvez a experiência não seria tão bacana. E pelo GIF animado, parece que, de repente, pode ser mais atrativo, né? E aí ele vem, eu deixo aqui, e aí eu já trago a outra para ele, ó. A inspiração e a expiração são movimentos respiratórios realizados, respectivamente, para a entrada e saída do ar do nosso corpo. A inspiração é causada pela contração, né, de qual músculo do sistema respiratório. Agora sim eu vim com um item de múltipla escolha. Qual é, né? Então, qual é o músculo do sistema respiratório? E aí ele vai indicar qual é o músculo, tá? E eu deixei um áudio para ele, detalhando ainda. Posso trazer uma dica, posso trazer uma explicação, um áudio, colocar um áudio explicando aqui para ele o que eu quero nessa questão. E aí ele vem e marca, tá? Vou ensinar vocês como fazer já já. Coloquei uma outra, ó, sistema circulatório, a aula já mudou. Agora é sistema respiratório. Estou aqui no meu formulário. Sistema respiratório. A partir da imagem abaixo, descreva o sistema circulatório. Pessoal, isso aqui pode valer para qualquer faixa aí, porque aí você escolhe uma imagem que seja mais adequada, lógico, para aquela faixa dos seus alunos, né? O nível de complexidade da imagem você escolhe e aí você traz para cá. Às vezes é só perguntar que órgão que é esse, qual que é o nome, né? Ou se for mais avançado, perguntar a função ali, o que é a parte vermelha, o que é a parte azul. E aí, aberta, questão aberta também, para ele escrever, tá? E aí eu avanço. Agora eu já mudei a matéria, já entrei aqui em química. Balanceamento químico, olha aí que legal, né? Isso aqui, pessoal, eu montei essa animação lá no site, tá? Que é esse site aqui que o link também tá lá no Telegram, tá? Que é o PET, tá? Esse site aqui de simulações, tá? Da Universidade do Colorado. Aqui eu tenho de biologia, de ciências, de química, de física e de matemática, tá? Por exemplo, poderia ser química ou física. Vamos entrar aqui em física. Eu entro aqui em física, eu tenho várias simulações que eu posso ou pedir para o meu estudante pelo formulário, deixar o link para ele entrar aqui e praticar alguma coisa, treinar alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui, eletricidade, a parte do balão, processo de eletrização. Eu posso pedir para ele entrar, deixar o link para ele, disponibilizar o link direto para cá, para essa parte já da simulação, porque essa simulação você consegue brincar com ela, né? Você consegue trabalhar aqui com ela, você consegue pegar o balão, esfregar na roupa, ó, e observar o que acontece, tá? Então, e soltar o balão depois, ó. Se eu solto o balão aproximou. Aí eu posso, às vezes, ou transformar isso aqui num GIF e perguntar para o meu estudante o que está acontecendo aqui, que fenômeno que é esse, né? Ou então eu posso pedir para ele entrar aqui e pedir para ele vivenciar essa experiência, pedir para ele brincar aqui um pouco e depois voltar lá e explicar o que está acontecendo aqui nessa experiência. Ou passar um roteiro para ele, né? Um roteiro, tá? Para ele de casa brincar aqui com a matéria. Ó. Às vezes ele esfrega aqui, volta para cá, né? E aqui já pregou na parede e tal, né? Então, essa é uma possibilidade também de trazer aqui essas plataformas, né, para poder interagir aqui dentro. Eu estou mostrando para vocês, pessoal, balanceamento químico aqui, mas mostrei agora de física, mas poderia ser uma coisa mais simples, de ciências lá, sei lá, para o quinto ano, para o quarto ano, né? Para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono, né? Essa aqui é mais avançada, mas poderia ser uma coisa mais simples. Aqui o próprio estudante entra, ele pode trocar aqui os valores, né? Mas você pode, você mesmo, já preparar a simulação, transformar num GIF e colocar na plataforma para ele, como eu fiz. O que eu fiz aqui? Eu gravei lá, transformei num GIF e deixei aqui.
quando o estudante entra, ele não precisa assistir um vídeo. Ele só aqui pela imagem, ele tem uma noção. E aí eu peço para ele observar o fenômeno, eu posso aqui pedir para ele observar o fenômeno e marcar qual é a opção correta que retrata o nome do fenômeno que está acontecendo aqui no balanceamento químico, tá? E posso trazer nas opções. Mas poderia ser uma opção aberta, e aí ele descrever o que está acontecendo nessa experiência, tá? Eu coloquei aqui mais à frente uma outra possibilidade, aqui que é do pH, lá também no PET você tem essa aqui que simula o pH, aqui você tem o pH da água, pH do refrigerante, pH do cuspe, aqui eu peguei o pH do cuspe, para ele brincar, né, só para zoeira mesmo, para o estudante ver que eu tô zoando aqui com ele, e peguei, pode pegar o refrigerante, pode pegar qualquer outra coisa, e aqui você mede, você coloca mais água, tira água, põe mais cuspe, tira, coloca o medidor, e aí ele vai mostrando aqui, ó, no medidor, e você pode pedir para ele observar o experimento, replicar, ou explicar o que está acontecendo, e depois ele mesmo fazer, ele mesmo se desafiar o estudante. Porque como aqui você tem vários tipos de elementos, você tem água, refrigerante, canja de galinha, leite, aí ele escolhe, faça com o leite agora. Pegue o leite e observe o que acontece com o leite e anote aqui no formulário o que vai acontecer. Anote qual é o pH lá. Coloque tantos litros de leite, né? E veja o que vai acontecer. Pega leite com água, mistura e vê o que vai acontecer, né? Isso, o GIF é inserido como imagem. Alguém perguntou ali, né? Eu vou mostrar para vocês como faz esse GIF. Tem várias maneiras, tá? Infinitas maneiras de fazer, eu vou mostrar uma delas para vocês. Aqui, pessoal, é uma atividade de filosofia. Eu peguei um vídeo daqueles do YouTube, que é uma animação feita à mão, né? E eu quero que o estudante reflita sobre essa frase inicial. Mas ele mostra uma animaçãozinha, então você poderia ter um trecho aqui de 10 segundos, ou de 5 segundos, que você achou legal e você quer trazer para o seu formulário para o estudante analisar. Em vez de pedir para ele assistir o vídeo inteiro e gastar a internet dele, você recorta só o pedacinho que você quer. Porque às vezes o vídeo inteiro você não quer o vídeo todo, você só quer um pedacinho. Aí você transforma isso num GIF e traz para cá. Eu ainda trouxe com legenda, tá? Lá no YouTube eu ativei a legenda e trouxe com a legenda do YouTube, tá? Mas poderia ser sem, não tem problema. Aqui, pensando na questão da inclusão, né? Eu fiquei pensando em possibilidades também, mas eu trouxe com a legenda também aqui, de repente poderia melhorar um pouco a experiência ali, tá? E aí o estudante tem que escrever, ele vai assistir esse GIFzinho, essa animaçãozinha, e aí que fala da moralidade e tal, e aí eu peço para ele explicar o significado disso no ponto de vista do Platão. Então foi uma outra atividadezinha aqui. Matemática, trouxe aqui uma de matemática, que é a minha área, trouxe aqui uma atividade, por exemplo, no 9º ano, mas você poderia fazer para outras também, 5º, até menos, geometria, explorar geometria aqui. Eu tenho aqui uma atividadezinha que eu montei a partir lá do site do GeoGebra. Lá no site GeoGebra, online, você pode baixar o programa, quem é da matemática aí talvez sabe, né? O GeoGebra lá você pode baixar o programa e criar coisas no computador, mas você tem atividades prontas, você tem materiais didáticos prontos no sistema colaborativo do site deles, que você escolhe a matéria, você digita o tema da matemática que você quer. Por exemplo, geometria, digitei geometria, aí ele vai buscar para mim as atividades que envolvem geometria. Vai ter desde a mais avançada até a mais básica, tá? E aí aqui eu escolho aquela que eu achar legal, e aí eu posso pedir para o meu estudante fazer, ou posso gravar uma animação, transformar isso num GIF animado. Aqui tem um negócio do triângulo com o passarinho, que o passarinho vai beber água, né, e sem encostar, sem encostar muito, sem molhar e tal. Então tem uma brincadeirinha aqui. E embaixo, normalmente o pessoal deixa lista de exercício, deixa atividades aqui, tá? Tem atividades bem simples mesmo, para explorar, por exemplo, a ampliação, explorar a questão das figuras geométricas, para o estudante montar. Ó. Aqui é para ele tentar montar essa imagem. É para ele brincar aqui e tentar construir essa imagem em roxo. Ele vai tentar montar, tá? Então tem essas possibilidades aqui também, tá? Que vocês
podem usar. Agora, o que eu usei para transformar essas coisas em GIF animado, tá? Eu usei esse programinha aqui, ó. Vou abrir aqui no PowerPoint, que eu tenho ele... eu vou abrir aqui mesmo, vou mostrar na hora para vocês aqui, tá? Tá lá no Telegram também essa ferramenta, o link lá para baixar. Essa ferramenta aqui, pessoal, chama GIF Recorder, tá? Tem ela online, vocês vão encontrar outros sites que fazem isso de maneira online, mas esse aqui é o que eu achei mais legal, porque ele dá mais liberdade para você escolher o que você quer. Então, eu não sei se vocês estão vendo, eu estou aqui com um retângulozinho vermelho, estou mexendo com ele, balançando ele aqui, ó. Esse retângulozinho vermelho é a área onde eu vou construir o GIF, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco no tamanho que eu quiser, ó. Eu coloco o tamanho que eu quiser, aí eu quero transformar aquilo lá num GIF. Aí eu vou e disparo, tá? Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou transformar vocês num GIF aqui, ó. Vou transformar a Mari aqui num GIF, ó. A Mari e o Marcelo aqui, ó. Transformar eles aqui num GIF. Pegar a Silvana aqui também, ó. Transformar num GIF, ó. Marquei a área, tá? Aí eu clico, qual é a área que eu quero? É essa? É, se fosse num vídeo, eu marcaria aquela hora do vídeo, tá? Aí eu tenho um botãozinho verde, que talvez vocês conseguem ver aqui, ó, botãozinho verde, ó. Ele é o play. Eu clico e aí ele começa a gravar. Tudo que tá aparecendo aqui vai virar GIF, tá? Tá dando play, ó, o pessoal tá dando tchau, vai aparecer. Aí eu pauso, tá? Pausei. Transformei num GIF. Ele salvou, tá? Ele salvou, tá, vai abrir, né? Vai abrir aqui, vai pedir para eu dar um nome. Então eu vou colocar aqui GIF CRE. GIF CRE. Salvei na minha área de trabalho. GIF CRE. Quando eu salvo, ele pergunta se eu quero mexer, eu venho aqui, fecho, não precisa abrir nada. Agora eu vou lá no meu formulário, tá? Vou lá no meu formulário, onde eu quero colocar esse GIF aqui, para vocês entenderem como é que eu coloquei aquele GIF lá da atividade, né? Aqui eu vou baixar. Vou baixar aqui. Vou criar uma atividade nova, tá? E vou inserir aqui aquele GIF aqui na pergunta como imagem, que alguém até falou, não sei se foi a Elisângela que falou, eu estou inserindo como imagem, tá? Eu estou localizando ele no meu computador, ele vai salvar isso como imagem, então eu clico aqui, ó, ele vai abrir, vai pedir para eu localizar essa imagem no meu computador, e aí eu posso abrir aqui e localizar essa imagem, tá? Aqui, ó, GIF CRE, aí eu vou abrir. Se ele for muito grande, por exemplo, eu já testei de 40 segundos, por exemplo. Se ele fica muito grande, pesado, ele não abre, tá? Então, é necessário fazer alguns testes. Por isso que até 30 segundos vai, beleza. Passou de 30, ele já começa a ficar pesado demais para carregar. Ele nem carrega no Chrome, tá? Olha aí o GIF da galera na atividade, olha que bacana, né? Aí quando o estudante entrar na atividade, tá lá a animação que você queria, que pode ser o videozinho lá, ó. Aqui, ó, já abriu a atividade aqui, ó. Observe a imagem, fale o nome das pessoas que aparecem no vídeo. Então tá aqui, né? Tá aqui o GIFzinho, tá? Então o que você pode fazer aqui? Você pode fazer isso, às vezes, com o seu slide. Sabe aquela aula sua que já está pronta no slide? Que você resolve o exercício ou você vai pondo a animação aparecendo passo a passo? Você pode gravar o seu slide, o passo a passo, de repente você quer pôr uma explicaçãozinha para o seu estudante. Antes do exercício, você quer gravar uma explicaçãozinha só em vídeo, só animaçãozinha? Você faz no PowerPoint seu slide normal, põe as animaçõezinhas de uma linha entrar, depois a outra linha entra, depois a outra linha entra, o passo a passo. Você transforma isso num GIF com esse programa, e aí você põe no formulário, porque é uma forma, talvez, dele revisar. Ou, olha só que legal, você pode, se o estudante marcar a opção errada, se ele, ó, aqui você tem as respostas, né? Se for de múltipla escolha, por exemplo, você pode condicionar a resposta, né? Então, a resposta certa é a letra A. Então, eu posso criar o teste, a resposta certa é a letra A. Aí eu posso ir assim, ó, ir para a sessão com base na resposta. Aí eu posso marcar que se ele marcar a letra A, ele vai para a sessão tal, para a próxima atividade. Se ele errar, ele vai para a sessão feedback, que seria um videozinho desse, ou um vídeo mesmo, ou um GIF revisando aquele ponto com ele. Olha,
não foi dessa vez, assista aqui para você revisar, reveja aqui esse pedacinho, aí ele volta para a atividade, tá? Então é possível fazer isso. Olha esse que eu fiz aqui, ó, dessa menininha. Eu peguei um vídeo no YouTube, eu abri um vídeo no YouTube, posicionei o retângulozinho da ferramenta e gravei. Esse vídeo no YouTube, ele vai mostrar o ouvido. Então ele mostra que o instrumento tocou, chegou até o ouvido, vibrou no ouvido da menininha, e ele mostra lá dentro do ouvido o que acontece. Eu posso pedir para o meu estudante descrever que fenômeno que é esse, como é que é o nome dos pedaços ali dentro, ou para ele explicar com as palavras dele o que ele está vendo, né? Perguntar o nome dos ossos ali, da parte ali, da função toda. Então eu peguei esse videozinho e transformei, tá? Tem essa possibilidade aqui também. Qual foi o outro que eu fiz ali, né? Voltando para esse aqui da atividade de matemática, né? O que eu fiz na atividade de matemática? Aqui, pessoal, lá no GeoGebra, na animação que já está pronta, eu posso movimentar esses coeficientes A, B e C. E esses coeficientes, eles interferem no formato do gráfico da função do segundo grau. E o estudante tem muita dificuldade de entender isso quando a gente está explicando em sala de aula no quadro. Eu posso colocar uma animação dessa, pedir para ele assistir sem mesmo ter explicado a matéria para ele. Pedir para ele assistir, responder com as palavras dele o que ele percebe quando eu mexo no A, quando eu mexo no B, quando eu mexo no C. Então, aqui na primeira atividade, por exemplo, eu perguntei o que acontece quando eu mexo com o coeficiente A. Se eu mexo com o coeficiente A, o que você percebe que está acontecendo no gráfico? Se eu mexo com o coeficiente B, o que você percebe que acontece? Né? Para ele ter a percepção que quando eu mexo no A, o gráfico fica para cima ou para baixo. Né? A concavidade fica para cima ou para baixo. Que quando eu mexo no B, o gráfico dança para a esquerda e para a direita. Né? Quando eu mexo no B, ele fica para a esquerda e para a direita. E quando eu mexo no C, o que acontece quando eu mexo no C? O meu gráfico ele vai subir e descer. Ele vai ver que o meu gráfico vai subir e descer. Né? Então, olha que legal. São possibilidades aí da gente trabalhar dessa maneira, né? De maneira criativa. Né? Aqui dá para fazer muita coisa. Eu só estou demonstrando aqui, mas dentro das disciplinas de cada professor, ele pode usar isso aqui, usar e abusar à vontade, né? Da maneira que ele perceber aí que vai ficar bacana. E aquilo que eu falei para vocês, pessoal, ao final de cada formulário, seria muito bacana se a gente, por exemplo, supondo que ali seja uma aula de função do segundo grau. O meu estudante participou daquela atividade, respondeu todas as telas, né? Eu sempre busco separar em várias telas, eu não deixo o formulário corrido, eu separo em sessões. Ele faz uma, visualiza só uma, aí ele vai para a próxima, faz uma, vai para a próxima. E aí, deixar no final de cada atividade, antes dele enviar, uma autoavaliação. Indique na escala abaixo quanto você aprendeu na aula de hoje. De 1 aqui para pouco, 5 para muito. Indique na escala abaixo o nível de dificuldade da aula de hoje. Tá? Então, aqui é o quanto ele percebe que aprendeu e o nível de dificuldade que ele viu. E aí eu olho e pego esses dados depois com o meu formulário lá na planilha e falo, nossa, então esses estudantes aqui, né? Esses estudantes aqui, esse, achou difícil aquela parte. Então quer dizer que eu posso, de repente, trabalhar de maneira diferenciada com esses. Eu percebi que a maioria da turma achou que esse tópico aqui daquele objetivo de aprendizagem foi tranquilo. E pelo desempenho deles eu percebi isso. Né? Então eu posso avançando gradualmente, criar vários formulários, ou um só, e trabalhar na forma do que eu chamo de trilhas de aprendizagem. Você criar várias telas do formulário, passeando pelo conteúdo de maneira gradual, né? E fazendo isso, usando essas ferramentas que eu mostrei para vocês, né? Teve alguém que acabou de me pedir aí para mostrar como é que faz no simulador, né? Vou abrir aqui para vocês perceberem. Olha, eu vou abrir aqui o programa, tá? Eu estou no site lá. Esse é um site americano, mas acho que eles têm um convênio com a universidade, não sei se é com a USP, tá? Então, aqui eu estou na tela do site, tá? Separei aqui a experiência que eu quero, o experimento que eu quero.
E aí eu vou abrir o programa, né? O GIF Screen Recorder, ó. GIF Screen Recorder. Beleza, abriu. O programa vai abrir aqui. Aí, ó, o quadradinho, ó. Eu seleciono a área. Aí eu clico aqui na linha, ó, aparece aqui, eu aumento essa linha e pego a tela toda. Eu posso pegar a tela toda se eu quiser, ó. Eu abro a tela toda. Do mesmo jeito seria um vídeo, um slide, tá? Aqui eu posso subir mais aqui, tá? Acho que já é o suficiente, talvez, aqui. Ó, vou descer mais um pouco aqui. Beleza, desci. Pronto. Eu quero gravar essa tela, então eu posso começar o experimento. Então eu vou dar o play lá no programinha, clico no verdinho, ele está gravando já. Como se eu estivesse capturando minha tela. Mesma coisa, eu estou capturando minha tela, estou brincando com o balãozinho, né? Brincando aqui com o balãozinho e tal. E aí fiz tudo que eu queria mostrar para ele. Aí agora eu clico no stop. Clico no stop. Ele vai abrir a tela para eu nomear. Então eu vou colocar aqui balão. Vou colocar o título aqui, balão. Balão. E vou salvar onde eu quiser no meu computador. Balão. Salvei lá. Qualquer lugar lá no meu computador. Onde eu consigo localizar depois, né? Salvou, já está pronto lá no meu computador. Agora eu posso pegar e ir lá no formulário, mas isso aqui não vale só para formulário não, tá, pessoal? Vale também para o slide. Eu posso levar isso para o meu slide. Sabe aquela aula que eu vou dar no Meet para minha turma? Tem algumas escolas que estão conseguindo fazer isso, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e levar para o meu slide. Em vez de levar um vídeo para o meu slide que pesa, eu posso levar um GIF do pedaço que eu quero do vídeo. Então, eu posso copiar e colar isso no meu slide, ou eu vou aqui, copio e colo lá no meu GIF ali, tá? Transformo aqui, estou finalizando já, tá, pessoal? Então, eu pego aqui, ó, abro uma nova atividade, seleciono lá o GIF que eu queria, que é o GIF do balão, né? Vou localizar ele aqui no meu computador. GIF do balão, tá aqui, GIF do balão. Aí ele vai abrir, tá? E aí eu posiciono e organizo da maneira que eu quiser na atividade, tá? Ele vai carregando aqui. Tá carregando. Pronto, abriu. Então tá aqui, ó. Tá vendo que ele já tá mexendo sozinho, né? Quando eu abrir para o estudante olhar, né? Ele vai entrar, vai estar assim, ó. Aqui eu estou usando tela corrida só para demonstrar para vocês, mas como eu disse, eu prefiro trabalhar tela a tela, tá? Uma tela só pro Seja Bem-vindo ali, uma segunda tela para a primeira atividade, uma segunda tela para a segunda, e eu posso explicar minha matéria inteira por aqui, se eu quiser, tá? Eu não sei se vocês viram, mas no PowerPoint, eu tô aqui no PowerPoint, quando eu estava apresentando lá no início para vocês, tudo isso que está mexendo no PowerPoint é o GIF animado, tá? Eu transformei toda a minha apresentação em GIF animado. O que eu queria que vocês visualizassem, antes de eu ir para o navegador, né? Eu poderia estar dando uma aula aqui agora, ó, no meu slide, com os meus estudantes, né? E aí eu abrir aqui e mostrar para eles, ó, explicando e tal, e o negócio está mexendo aqui, ó. Tá em forma de GIF, tá? Então ele está aqui, ó. Estou riscando o meu slide aqui, e ele está aqui, o GIF está aqui apresentando a imagem, tá? Então, pessoal, são essas possibilidades, né, algumas das possibilidades que eu quis trazer para vocês, para apenas fazer uma tempestade de ideias ali, de possibilidades, principalmente vocês que estão lá com os professores na escola e estão entendendo as dificuldades e as necessidades. Eu acho que, de repente, quanto mais a gente socializar essas informações, esses recursos, eu acho que mais o professor talvez se sinta mais tranquilo, mais seguro para esse momento, porque ele estava acostumado, às vezes, com aquela aula dele toda preparada ali no quadro, com as atividades, slides, e agora está em outro contexto, e às vezes ele se vê perdido, por ele não saber por onde começar, ele não conhecer quais ferramentas, quais caminhos, exemplos práticos de como fazer. Então, eu tentei possibilitar aqui para vocês isso hoje, né? E agradeço a interação de vocês, estou aberto a perguntas aí que vocês tiverem. E aqui, a ideia, apesar de ser oficina, por ser uma oficina no contexto remoto, em que eu não estou perto de vocês, nem com o computador ali de vocês,
é mais uma degustação também do que a gente pode fazer, e por isso o espaço, né, o do Telegram lá, para que vocês possam tirar dúvidas ou solicitar qualquer coisa. Ah, faça um tutorial de tal coisa que você mostrou. Eu faço, o que vocês quiserem. Ó, teve alguém que já mudou a fonte ali, a Débora. A Débora já está usando a fonte diferenciada ali, ó. Bacana, bacana demais. Isso é muito bacana a gente ver, né, funcionando assim. E eu estou à disposição de vocês. Agradeço a atenção de todos, né, até agora, a atenção de todo mundo em assistir, né? Espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Vinícius, foi sim, nós tivemos vários comentários agradecendo aqui, falando como a oficina foi super interessante e que a temática trabalhada é muito relevante nesse momento, né? Então, várias escolas sugeriram também que fosse feita uma formação com os professores via YouTube, e aí eu não sei se você pode dar mais informações no momento sobre essa possibilidade de oficinas voltadas para os professores em específico. E aí nós temos algumas perguntas aqui e comentários. A Lucilene, que trabalha na escola classe 121, ela disse que no início tivemos resistência no uso do formulário, pois, como foi falado, a visão era apenas o uso do formulário como múltipla escolha. Ao passo que fomos trabalhando, a adesão foi melhorando, e quase todos os professores estão utilizando essa ferramenta. Como temos educação em movimento, os formulários facilitaram o trabalho dos professores de educação física. Foi um comentário dela aí, falando de como foi consolidando esse trabalho ao longo do tempo. E nós temos uma pergunta aqui, a Denise. Vinícius, depois nos fala como você faz para aparecer a sua tela e você ao mesmo tempo. É segredo, Denise, é segredo. Denise, eu vou te contar que eu já tentei aqui na minha casa e eu não consegui. Eu preciso dessa parede, gente, maravilhosa. É segredo, gente. Na verdade, não, pessoal. Eu estou usando aqui o software OBS. Vocês viram que eu não compartilhei minha tela do Meet, né? Por que eu não compartilho minha tela do Meet, meu slide pela tela do Meet? Porque trava, né? Quando eu fico abrindo a apresentação, fechando, abrindo e fechando, trava. Então, eu me reinventei usando o OBS, porque o OBS proporciona eu trocar de tela. Então, aqui eu configurei, então eu estou aqui com a ponta dos dedos, trocando entre tela 1, que é a minha tela cheia, tela 2, que sou eu e o slide, tela 3, que é só o slide, né? Que é a captura de tela. Então, dessa forma, para mim, que estou aqui com formação com vocês não estão aqui próximos, eu preciso oferecer uma experiência melhor para vocês. E a experiência melhor eu consigo fazendo isso, tá? Porque se eu simplesmente colocasse tudo num slide, ou fosse abrir algumas coisas aqui no navegador, às vezes não daria para fazer. Então, foi uma solução que eu encontrei para fazer isso, tá? Então, o segredo é esse. Eu uso o software OBS para fazer a configuração de telas e para poder mostrar como é que faz, tá? Se alguém até quiser depois saber como é que faz, eu tenho alguns tutoriais mostrando como faz para fazer, tá? Como faz isso aqui, ok? E fora isso, eu estou usando também o Chroma Key, né? Vocês estão vendo que esse fundo aqui não é de verdade, né? Todo mundo viu que não é, né? Deixa eu tirar aqui, desconfigurar aqui, só para vocês perceberem. Eu estou usando o Chroma Key aqui também, deixa eu tirar aqui da minha câmera, só para vocês perceberem, né? Olha a bagunça aqui, ó, tá vendo? É um pano, né? É um tecido que está atrás aqui, né? Esse verde aqui atrás é um tecido que eu estiquei aqui na parede, tá? E aí, ele aparece diferente aí para vocês, né? Então, essa é a brincadeira aqui. Essa é a brincadeira aqui. Nós temos uma outra pergunta também, a Diane. Depois, se puder explicar como usar a escala linear no formulário, costumo elaborar formulários para a escola, mas ainda não sei utilizar a escala linear. E aí, se você quiser também, pode ficar à vontade, se você enviar no Telegram, quiser mostrar agora, se for possível. Eu posso deixar um tutorial lá no Telegram, talvez, que aí todo mundo pode acessar depois e assistir quando quiser, tá? De possibilidades de uso ali da escala linear.
A escala linear, pessoal, eu posso usar ela para outras coisas também, mas como ela é uma coisa muito específica, né? Eu achei que ela seria legal para verificar essa questão de avaliar o estudante, uma autoavaliação ali mesmo. Eu achei que seria bacana a cada atividade você colocar para ter esse retorno, para você saber o que está acontecendo ali, né? E tem outra, Mariana? Só fazer uma observação também sobre a questão da lista de presença, né? Como foi colocado na circular, a oficina hoje vai ser certificada pela EAP, né? Então, nós vamos disponibilizar para vocês um link do formulário para vocês preencherem e, posteriormente, nós vamos enviar um link que vocês possam fazer a emissão desse certificado, tá bom? Então, eu vou deixar aqui no chat esse link, preencham e depois vocês vão receber por e-mail o link para a emissão do certificado. Isso. Porque, na verdade, pessoal, só complementando a Mariana, era até para disponibilizar hoje para vocês logo a inscrição do sistema, só que as oficinas, nós liberamos as oficinas hoje, né? Hoje, a GTEB, que é a gerência no qual eu faço parte, em especial a equipe do material didático, nós resolvemos fazer oficinas em cima desses pontos que eu falei para vocês, pontos que a gente percebeu que talvez seria demanda das escolas, de alguns professores. Então, a minha oficina, por exemplo, é a oficina 10 desse mundo de oficinas que a gente pensou. Nós pensamos em 11 oficinas, das mais diversas, mais variadas oficinas, tá? E essa é a 10, mas tem outras também. Então, eu até faço o convite para vocês, se quiserem. Lá no Telegram tem o link, mas eu vou mandar aqui no chat também, das outras oficinas, que aí a escola de vocês pode agendar. Né? A escola pode agendar uma data, e aí para que a minha equipe lá possa estar com vocês ali em um momento, igual eu estive hoje com vocês, para poder participar ali, trocar ideias sobre algum tema, que talvez um tema que vocês estão demandando, ele esteja lá, né? Ele está lá junto ali, né, um tema específico ali que uma escola tenha, possa estar lá nesse cardápio ali, nessa cartela de opções, tá? Vou mandar aqui o link para vocês, que aí quem quiser agendar, hoje já teve bastante escola agendando, e muitas escolas agendaram ali. A oficina da sexta-feira que vem, ela também faz parte desse catálogo de oficinas, e são oficinas assim de 1h30, de um encontro ou dois. Então, esse encontro de hoje, essa oficina de hoje foi um encontro de 1h30 mais ou menos, ela vai ter uma certificação de 6 horas, tá? Então, assim que o link estiver disponível, eu vou pedir para a Mariana me passar os dados de vocês lá, o e-mail, eu encaminho para vocês por e-mail, para que vocês possam cadastrar na plataforma da EAP para pegar a certificação, tá? Então, lá para a semana que vem, lá para terça-feira, vai estar disponível esse link de cadastro nessa oficina, na minha, que é a 10. Aí eu vou deixar a orientação para vocês, que é a oficina 10, e aí para que vocês tenham uma certificação, tá bom? A oficina de 2 encontros, ela está com 12 horas, salvo engano é 12 horas a certificação. Ok? Tem mais, Mariana? Surgiram algumas dúvidas aqui sobre também, eu acredito que você tenha respondido essa. Esse GIF é inserido como imagem, durante a sua fala você colocou. Sobre o link, gente, por favor, façam um login com @edu ou @se antes de acessar. E caso mesmo assim esteja dando erro, a gente entra em contato com vocês para a gente ver essa possibilidade de encaminhar a listagem para emissão do certificado. E como o Vinícius colocou, né, a EAP está aí com essa iniciativa das oficinas, agendem para as escolas de vocês, como vocês mesmos reforçaram a necessidade dessa formação voltada para os professores. Então, nós temos outras oficinas também lá, né, Vinícius? São temáticas muito legais para serem trabalhadas. E uma outra observação que foi feita aqui no chat foi sobre a questão da acessibilidade, né, dos estudantes. A gente sabe que o letramento digital, gente, é um ponto a ser refletido no momento, a ser debatido, discutido, né, pensar e reivindicar políticas públicas de inserção digital também nunca se fizeram tão importantes como no momento, mas, assim, para além de tudo isso, nós estamos também aprendendo, assim como os nossos estudantes, né?
Então, nós estamos nos empoderando de novas ferramentas, e como eles também, é um processo, né, nós também estamos nesse processo de aprendizagem. E oficinas como essa nos agrega muito, nos fortalece. Muito obrigada, viu, Vinícius? Se mais alguém tiver dúvidas, quiser fazer alguma colocação. O Vinícius colocou aqui também o link para avaliação. Coloquei, né, um né? linkzinho para vocês avaliarem a oficina, lá em 3 palavras ali para avaliar a oficina, críticas ali, sugestões. E a IAP está de portas abertas, pessoal, e eu estou de portas abertas também para que vocês precisarem. Então, esse grupo do WhatsApp, ele provavelmente ficará outubro, provavelmente até novembro, e então vai ficar em aberto ali, até porque lá vocês possam também entrar em contato comigo ali, se precisar. E aí, tem as oficinas, as 11 oficinas que eu falei para vocês. Existem outras oficinas também lá na IAP, mas eu vou fazer a propaganda aqui das oficinas da minha equipe, né? Mas se vocês quiserem outro tipo de oficina lá também, o pessoal está ofertando outras oficinas também, mais específicas, né? E muito obrigado, né, pela participação, poder estar aqui com vocês, estar aqui até o final, foi muito bacana. Vinícius, uma observação final, as pessoas pediram para você repostar os links no Telegram, porque como nós entramos agora, nós não temos acesso ao que já foi postado. Tá, né? Vou repostar. Aí, se você puder e configurar. Reenviar, perfeito, obrigada. Vou repostar e configurar tudo que está lá, tá? Vou dar um tempinho, então, para todo mundo, para mais pessoas entrarem, aí eu reposto. Tá bom? Certo. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, nós vamos ficar por aqui ainda um tempinho, tá bom? Sintam-se abraçados, bom final de semana, se cuidem, né? Um bom resto de sexta-feira aí.